Graças e paz, amados. Amém. Que bênção, que alegria muito grande estar aqui nessa noite. E eu também estou aqui na presença do nosso pastor, professor, mestre, doutorado, doutorando, é isso? E professor Dualdo Ferreira Belém, pastor. Eu queria que, com muita alegria, a igreja aplaudisse o Senhor pela vida dele. Vem cá, meu pastor. Confessei para ele que depois que eu estudei hebraico com ele, nunca mais peguei no hebraico, Mas ele foi meu professor na Pavuna. Ele é o nosso convidado nessa noite para estar trazendo a palavra. E ele também está lançando um livro. Eu gostaria muito que, se a igreja, com muita alegria, depois abençoasse a vida dele, Esse livro aqui, da palavra sai vida e morte. Estudo exegético aí sobre 2 milagres de Eliseu, Então está aqui, se você quiser no final, você pode, por favor, nos procurar. Se você não tiver como pagar hoje, você pode dar o teu nome e a gente vai estar enviando aí um Pix para ele, tá bom? Para abençoar a vida dele. Meu pastor, fique à vontade. Vamos ficar em pé, igreja. Isso, o microfone aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores que nós já entoamos ao Senhor, obrigado por Tua presença na nossa vida. Agora, Senhor, de maneira muito especial, colocamos a vida do pastor Dualdo em Tuas mãos. Amém. E pedimos que o Senhor poderosamente use o Teu Filho nessa noite para falar à Tua igreja. Ministra, Deus, aos nossos corações, desarma os corações nessa noite, que estejamos, ó Deus, num só propósito, de ouvir a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. A graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Amém. Uma grande satisfação poder estar novamente aqui. Parece que foi ontem, estive em abril do ano passado aqui numa escola bíblica dominical e tenho essa oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo 2. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Que nos diz assim: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Amém? Você sentar, irmão. Essa é uma passagem bastante conhecida do profeta Abacuque, um livro profético pequeno, apenas com 3 capítulos. E o profeta Abacuque, ele trabalha exatamente a temática sobre a justiça divina. Como a justiça divina ela se manifesta, como ela atua. E lá nos 2 primeiros capítulos, Abacuque começa fazendo perguntas a Deus. Ele quer entender como Deus permite que o seu povo continue cometendo atrocidades, pecando. E a resposta de Deus esclarece Abacuque, pois ele diz que ele
estará exercendo a sua justiça utilizando os babilônios. Mas o que estarrece exatamente Abacuque é um povo que não serve a Deus, um povo que está cometendo atrocidades nas guerras. Não tanto quanto os assírios, mas também cometem atrocidades. E um povo que não serve a Deus, um povo ímpio, um povo pecador. E o questionamento de Abacuque é: se Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como castigar o seu povo utilizando um povo mais pecador ainda? E o ápice disso está lá no capítulo 2, quando Abacuque diz: eu preciso entender. Eu não estou colocando em dúvida a justiça divina, mas eu preciso compreender exatamente. É quando Abacuque diz que ele vai se colocar no alto de uma torre para poder esperar essa resposta. E é quando Deus declara, no capítulo 2, versículo 4, que o justo, ele viverá pela sua fidelidade. Aleluia. É bem interessante isso, porque praticamente a maioria das Bíblias traduz como fé. E chama a atenção que em todo o Antigo Testamento é a única passagem traduzida como fé. Fé é um conceito que é revelado em toda a sua plenitude, digamos assim, no Novo Testamento. No Antigo Testamento se trabalha mais o conceito de fidelidade. Isso não significa que o ato de crer não esteja no Antigo Testamento. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O Novo Testamento salienta como ele é o pai da fé, mas se trabalha muito mais, porque a fé é esse salto, como se costuma dizer, esse salto no escuro, essa entrega total a Deus, essa confiança em Deus. A fé passa a também significar, no Novo Testamento, você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Toda a obra salvífica que Ele tem a nos oferecer. Então a palavra fé, ela abarca tudo isso. O Antigo Testamento, como preparação ao Novo, ele enfatiza fidelidade. E essa fidelidade é, acima de tudo, fidelidade à palavra do Senhor. Não somente a palavra do Senhor revelada, mas também o fato de Deus dizer a Abacuque: fique calmo, porque a minha justiça, ela ultrapassa tudo. Basta manter a sua fidelidade. Mantenha-se firme. Porque tudo o que Deus faz é perfeito, ainda que não venhamos a entender no momento. Depois de ter trabalhado o âmago da sua mensagem profética, nos 2 primeiros capítulos, vem o 3º capítulo, que na verdade é um salmo. É interessante isso, porque nós estamos habituados a ler o livro dos Salmos, que é uma coleção de salmos. Mas existem poucos, não muitos, mas existem poucos salmos fora do livro dos Salmos.
E Abacuque 3 é um deles. E aí você, quando lê todo o capítulo, vê até termos que são constantes nos Salmos, evidenciando, mostrando que é um Salmo. E é, acima de tudo, um Salmo enaltecendo o poder, a majestade e a glória de Deus. Aleluia. E isso vai ser esmiuçado a partir do versículo 3, há um título no versículo 1, e o versículo 2, ele faz justamente uma petição, uma invocação introdutória a tudo aquilo que ele vai dissertar a partir do versículo 3. E esse versículo 2, todo o Salmo, toda vez que você lê o Salmo, escuta o Salmo, existe toda uma questão poética. E esse versículo 2, como introdução, ele tem no texto, na língua original, um balanço de 5 linhas e cada uma com exatamente 3 palavras. E aí você tem 2 grupos. Primeiro grupo, 2 linhas em paralelismo. No segundo grupo, 3 linhas. As 2 primeiras linhas também em paralelismo. E a última como que dando a conclusão. O versículo 2 faz uma ponte adequada entre tudo aquilo que já foi falado nos 2 primeiros capítulos e preparando para o que vai ser declarado a partir do versículo 3. Uma outra maneira de você observar toda a poética que existe aqui no versículo 2, nas 2 primeiras linhas: Senhor, ouvi tua fama. Aqui se traduz como palavra, mais especificamente é a fama. Ou seja, todo o anúncio de tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda faz. Aleluia. E essa palavra, ela é utilizada em outras ocasiões com relação ao Senhor. Lá em Josué capítulo 9, embora o motivo não fosse louvável, o motivo pelo qual eles foram procurar Josué, ludibriaram, né? Mas eles disseram: nós viemos, ainda que não fosse exatamente sincero da parte deles, mas declaram: nós viemos devido à fama dos atos do Senhor. Deuteronômio também declara: todos ouvirão a fama do Senhor. Ouvi, Senhor, ouvi tua fama. Ouvi o anúncio das tuas obras. Então é mais abrangente do que traduzir como palavra. Tudo aquilo que Deus fez, a libertação da escravidão no Egito, no nosso caso, dentro do âmago da mensagem cristã, a salvação que Cristo nos proporcionou através da cruz do Calvário. E aí depois, Senhor, ouvi tua fama, temi, Senhor, tua obra. O temor aqui, mais no sentido de respeito, de reverência, e não do medo em si, que às vezes nós lemos de maneira apressada até, e dá a impressão que aqui está evocando a questão do medo. E no entretanto, o que Deus requer de nós não é medo. O inimigo sim trabalha com o medo, mas aqui o que Deus pede é que haja
esse temor no sentido de respeito, reverência. E aqui diz que esse respeito, essa reverência é a obra do Senhor. O que Ele realiza. E exatamente o que Deus realiza. Primeiramente está se referindo àquilo que Deus anunciou a Abacuque lá no início do livro. Que poderia fazer com que alguém questionasse quantas e quantas coisas acontecem que nós não entendemos e que nós questionamos. Quando nós lemos o livro de Jó, em algumas situações, aparentemente, Jó está se comportando de forma, entre aspas, rebelde. Mas ali Jó está representando o questionamento que todos nós, no fundo, temos. Lá no Novo Testamento é interessante você observar duas situações, utilizando praticamente as mesmas palavras. E ambas envolvendo um anúncio pelo anjo Gabriel. Na primeira, o anjo Gabriel anuncia ao pai de João Batista o nascimento dele, e ele faz uma pergunta: como se dará isso se eu e minha esposa já somos idosos? E na mesma hora o anjo Gabriel repreende, porque ali evidenciou-se uma falta absoluta de fé, de não crer no poder, na capacidade divina. Por isso ele precisou ficar mudo até que João Batista nascesse. O anjo Gabriel anuncia agora o nascimento do Senhor Jesus a Maria. E ela faz um questionamento semelhante: como se dará isso? Mas o questionamento dela não envolve falta de fé, mas apenas o desejo sincero: como se eu preciso me manter casta, porque ainda sou noiva, como se dará essa obra do Senhor? Ela só queria saber de que maneira ocorreria. E é por isso que o anjo calmamente diz: descerá o Espírito Santo sobre ti. Fique calmo. A obra, do início ao final, será realizada pelo Senhor. Depois, na próxima linha, diz: no meio dos anos, ou ao longo dos anos, faze-a viver. O que? A obra de Deus. Aqui está se falando justamente da intervenção de Deus na história. Existe um sutil equilíbrio entre a vontade absoluta de Deus, a soberana vontade de Deus, e um livre-arbítrio que foi concedido ao homem. Um poder de escolha que o homem tem. Hoje escolheis é que Deus se vai. Mas Deus mostra que Ele tem o controle sobre a história. Abacuque ficou abismado. Como Deus pode permitir que os babilônios, por mais pecador ainda que os israelitas, que o povo de Judá, mais especificamente, como pode permitir que os babilônios tenham êxito, sem que eles soubessem, sem que eles se dessem conta disso? Eles estavam sendo instrumentos nas mãos de Deus.
Não significa que todos nós somos, entre aspas, marionetes nas mãos de Deus. Não. Mas isso evidencia que Deus, ele tem controle da história. E isso é uma garantia para nós. Voltando à declaração de Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fidelidade. Confie que nada ocorre sem a permissão de Deus. Aleluia. Muitos governantes, ao longo da história, agiram como se todo o poder emanasse deles. Mas eles precisavam sempre aprender de uma maneira ou de outra que Deus tem controle. Quando o rei Assírio enviou Rabsaque e ele, na sua arrogância, disse: qual foi o Deus que pôde se suster diante do meu senhor? E o rei Ezequias precisou orar. Sim, é realidade que não se puderam se suster, porque esses deuses, esses povos, são obra de mãos humanas. Mas o Senhor que eu sirvo é aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Ele não foi criado, mas ele é o Criador. Aleluia, Jesus. Por isso a palavra obra aqui, ela é específica sobre a atuação de Deus na história, no transcorrer da história. No meio dos anos, faze-a viver, que ela tenha vida. E aqui é uma das primeiras menções do que nós conhecemos hoje como avivamento. E quando nós pegamos outras passagens, como Deuteronômio, esse avivamento, ele é proporcionado primeiramente pela palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Sem a palavra de Deus, não há um avivamento. O que é um avivamento? Fazer viver. E lá em Levítico, que foi compreendido inadequadamente depois pelos judeus, diz que por esta lei, por esta palavra, encontrarás vida. Aleluia. Viverás. Aleluia. Então o avivamento, ele é garantido ao longo dos anos, não é num momento específico. Às vezes nos questionamos, aparentemente a igreja antigamente era mais avivada, aparentemente ela tinha um poder maior do Espírito Santo, mas é porque nós não conseguimos perceber que Deus, ele nunca deixa a si próprio sem um testemunho, sem que a sua obra continue sobrevivendo, continue viva nos corações de cada um. Nossa percepção, ela é momentânea. Então, na história da igreja, nós temos aqueles momentos da grande ênfase do avivamento. Mas a palavra de Deus, ela sempre trouxe vida, e vida em abundância. Aleluia. No meio dos anos, faze-a viver a obra de Deus. E, voltando mais uma vez a Abacuque 2,4, quando diz que o justo viverá pela sua fidelidade à palavra, essa fidelidade à palavra mantém um avivamento em cada um de nós. Aleluia, Jesus. Obrigado a Deus. De tal forma que, se nos perguntarmos como podemos experimentar um genuíno e autêntico avivamento,
começando pela palavra de Deus. Obrigado. Tendo o embasamento da palavra de Deus. É como se Abacuque estivesse dizendo para si próprio e também para os seus ouvintes leitores: não fiquem perturbados, não fiquem preocupados. Existe a segurança, a fiança da palavra do Senhor. Se vivermos tempos trabalhosos, o que acontecerá? Como será a igreja daqui para frente? Precisamos manter a confiança na palavra de Deus. Naquele momento crucial em que estavam para deixar o Egito, havia o Mar Vermelho à frente. Através de Moisés foi necessário dizer: fiquem calmos, porque esses egípcios que agora vocês veem, vocês nunca mais verão, porque o Senhor peleja por nós. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Amém, Jesus. E assim, igualmente, no meio dos anos, fases conhecida, ou seja, essa obra. Aqui é interessante uma sutileza na língua original. Primeiro, há um pedido, que no meio dos anos o Senhor permita fazer com que esta obra esteja viva, ou seja, aviva esta obra. Depois, não é feito um pedido, mas sim uma afirmação. Da nossa parte, nós oramos pedindo a Deus que esta obra esteja sempre viva nos nossos corações, porque Deus atua através de nós. Uma maneira de que a obra de Deus esteja avivada é que cada um de nós possa fazer a sua parte. E aí depois vem uma certeza: no meio dos anos há fases conhecidas. Deus sempre fará a sua obra conhecida, porque a sua obra, sua palavra, sempre foi pregada e sempre será pregada, anunciada através de nós. Então é interessante, nós precisamos pedir, porque Deus já conta conosco para fazer a sua obra conhecida. É bem interessante, uma vez, quando eu li acerca da grande comissão em Marcos 16:15, que em todas as traduções da Bíblia nós encontramos assim: ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Da maneira como está traduzido, parece que um imperativo, correto? Mas no texto grego está mais ou menos assim: tendo ido, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, Deus já pressupõe que já fomos. Ou seja, se ainda não fomos, é como se Deus perguntasse: você está esperando que você ainda não foi? Tendo partido do princípio que você já foi, prega o Evangelho a toda criatura. Guardar as devidas proporções, o mesmo que Abacuque está dizendo aqui. No meio dos anos, Deus a faz conhecida, Ele já faz conhecida através de cada um de nós, porque Ele já conta com cada um de nós. Amém. E, finalmente, na última linha, em meio ao tumulto, lembra-te de mostrar misericórdia. É interessante que a maioria das Bíblias traduz como ira. E aí você automaticamente pensa na ira de Deus se manifestando. Mas a palavra que é utilizada aqui não fala especificamente de ira,
mas de tumulto, agitação. E que tumulto e agitação é essa que o texto está se referindo? Justamente o que Abacuque, o momento histórico, digamos assim, que Abacuque está presenciando. Existe uma convulsão. Ninguém esperava, naquele momento, falando historicamente, que os babilônios fossem suplantar os assírios. Os assírios estavam mantendo o império já há séculos. Parecia um império inabalável. Parecia um império, na concepção deles, que não teria fim. E os babilônios, que eram seus servos, seus vassalos, conseguiram se levantar de tal forma e conseguiram suplantar o Império Assírio. E é interessante que foi tão inesperado que a duração desse Império Babilônico foi de apenas 70 anos. O tempo anunciado que seria a duração do cativeiro do povo de Judá. Ou seja, Deus levantou aquele povo com um propósito. Tudo o que acontece ou deixa de acontecer tem um propósito. Podemos dizer, existem coisas que devem acontecer, não necessariamente. Existem coisas que precisam acontecer. Obviamente, não podemos nos acomodar, porque Deus, Ele age também através de nós. Entretanto, existem, dentro da história mundial, Deus, Ele tem controle. Quantos se preocupam com o Brasil, e nós precisamos sim orar pelo Brasil, mas o texto diz que em meio ao tumulto, em meio ao turbilhão, em meio à angústia, confie que Deus, Ele nunca se esquecerá de manifestar a sua misericórdia. Não podemos utilizar as armas carnais, mas sim aquelas que foram colocadas à disposição da igreja. Simbolicamente, vamos lembrar da passagem de Golias e Davi. Saul, ele entregou a sua armadura para Davi. E o que o texto bíblico diz? Que aquela armadura, apesar de ser totalmente capacitada para uma guerra, para uma batalha, ela não serviu para ela. Davi disse: eu não consigo usar essa armadura. Não consigo usar essa espada. Então, o que você vai utilizar? Apenas uma funda e 5 pedras. E dizem os comentaristas rabínicos que aquelas 5 pedras representavam os 5 livros do Pentateuco. Significando o quê? É com a autoridade da palavra de Deus que eu vencerei. E outro detalhe que passa desapercebido ali, naquela narrativa, o impacto da pedra, pela lei da física, ele tinha que cair para trás. Mas ele cai
para frente, como que prostrado, reconhecendo. Eu tenho que me conhecer, eu estou me prostrando, não diante de Davi, mas diante do Deus que ele representa. Aleluia, Jesus. Por isso, Deus, ele sempre vai lembrar da sua misericórdia. Essa é uma garantia divina. Porque o lembrar de Deus significa que Deus, ele age por seu povo. Existem momentos em que parece que Deus se esquece, mas Deus nunca se esquece. Aleluia. O profeta Isaías diz até: pode uma mãe se esquecer do filho que ama? Já pressupondo a resposta. Mas, ainda que uma mãe viesse a se esquecer de seu filho, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Por isso, todas as vezes que o texto bíblico fala de Deus se lembrando, é Deus exercendo a sua misericórdia, agindo em prol dos seus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Não pelo fato de ele se esquecer, porque Deus nunca se esquece. Mas ele mostra, esse é o momento para você lembrar que eu ajo no momento certo. Nós, ansiosos, e o ser humano, ele tem essa ansiedade por natureza. Ele se pergunta, como o salmista, até quando, Senhor? Até quando? E a resposta de Deus é: espera, porque eu estarei agindo no momento certo. Deus, ele nem se atrasa e nem se adianta. E é isso exatamente que o profeta Abacuque ele está transmitindo. E por isso, a partir do versículo 3, ele mostra que toda a glória divina que evidencia toda a sua majestade e seu poder é a garantia de que ele sempre se lembra de agir no momento certo com misericórdia. Por isso que o livro do profeta Isaías, porque os profetas menores têm esse link com os grandes profetas, aqueles que são conhecidos como os profetas maiores. E o profeta Isaías, ele bate muito, a segunda parte do livro, bate muito na tecla do Deus Criador. E é interessante porque, fora do livro de Gênesis e de alguns salmos, você não tem no Antigo Testamento essa ênfase do Deus Criador. E por que Isaías ali enfatiza tanto o Deus Criador? Porque há dúvida do povo: será que Deus ainda se lembra de nós? Será que Deus ainda vai agir por nós? Porque quando aqui Abacuque ele tem uma resposta bem garantida. Isso é obra de Deus. Ele está permitindo que os babilônios subjuguem o povo de Judá. Mas o povo lá em Isaías está se perguntando. Porque os babilônios diziam: nossos deuses venceram os seus deuses. Então aonde está o poder de Deus para nos garantir a salvação? Resumidamente, o que Isaías diz é: Deus, ele criou os céus e a terra. Deus é criador. Se ele tem o poder para criar, ele tem o poder para salvar. Deus tem o poder para tirar o povo do cativeiro. Deus tem o poder para tirar a angústia, a tribulação, o tumulto. E assim Abacuque ele termina a sua mensagem. E assim eu também termino aqui a minha mensagem. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.
Vamos agradecer a Deus por esse momento. Bênção. Estava sentindo ali, né? E foi indo ali. E eu falei para o Zé, parece um Zé. Né? Pastor, já são 8h15, já 8h13. Foi bem, que maravilha. Muito bom. Deus abençoe nossa pastora. Que falou poderosamente aos nossos corações. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós. E no meio das dificuldades, no meio do tumulto, como foi falado aqui pelo nosso pastor, o Senhor lembra da tua misericórdia, o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós. E o Senhor é aquele que tem o controle nas mãos, ó Deus. O Senhor tira, o Senhor coloca, o Senhor abre as portas, o Senhor fecha e ninguém abre, Senhor. E o Senhor permitiu, ó Deus, o teu povo naquele momento passar, ó Deus, pelo cativeiro babilônico. E o Senhor mesmo tirou, ó Deus, o teu povo dali. Então, Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem, ó Deus, o controle de tudo, ó Deus, na nossa vida. E nada nem ninguém pode nos afastar de Ti, Senhor. Nem a perseguição, nem a angústia, nem a tribulação, ó Deus, nem o perigo, nem a fome, nem a espada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E muito obrigado por essa palavra, Senhor, que nos remete, ó Deus, ao avivamento, para mantermos fiel à Tua palavra. E assim viveu o avivamento do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou. Muito obrigado pela vida do teu filho. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado para todos sempre. Eu te oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar e vai falar um pouquinho desse livro. 2 segundinhos. Então, tá bom. Como foi anunciado aqui no início, Deus permitiu que eu fizesse um mestrado em Teologia Bíblica na PUC e eu praticamente emendei com o doutorado que eu estou terminando agora. E no mestrado eu fiz uma dissertação acerca dos 2 primeiros milagres de Eliseu, que é o sucessor do profeta Elias. No capítulo 2 de 2 Reis, nós conhecemos muito mais pela narrativa do arrebatamento de Elias. E às vezes não se percebe que o arrebatamento ele tem como propósito passar o bastão para Eliseu. E para demonstrar que ele é o legítimo herdeiro de Elias, que ele vai adequadamente levar adiante a obra profética, ele é referendado, digamos assim, com 2 milagres. Um de bênção e outro de maldição. Por isso que a dissertação e o livro, tem esse nome, da palavra sai vida e morte, porque num primeiro momento a palavra profética traz vida a uma cidade que havia sido amaldiçoada, Jericó, e depois, devido à zombaria dos rapazes pequenos, aquela mesma palavra profética traz uma maldição através das ursas para uma cidade que originalmente era abençoada. Betel, o mesmo lugar em que houve o sonho da escada de Jacó, mas que estava contaminada pela idolatria. Então, 2 milagres que aparentemente parece que não tem nada um a ver com o outro, eles estão intimamente relacionados, até na questão do vocabulário. Então, se diz no primeiro que aqueles homens eram provenientes da cidade e depois fala de ursas provenientes da floresta. Enfim, nós, nessa observação, que se transformou num livro, eu vou fazendo todo um estudo de como esses 2 milagres estão não somente relacionados, como eles também servem de introdução e vão repercutir em todo o ministério de Eliseu. Amém? Então está aqui, diante dos irmãos, aqueles que quiserem,
por favor, procurem no final do culto, tá bom? Obrigado, pastor. Diaconisa Elisângela, com a palavra. Você que nos assistiu, você que esteve conosco online, você que vai nos assistir, quero agradecer a Deus pela tua presença. Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém.